Eles a chamaram de charlatã. Jogaram lama em seu nome. Até a própria filha a traiu no tribunal. Condenaram-na por dar vida de um jeito que o mundo moderno já não entende. Mas naquela mesma noite, a esposa do juiz entrou em trabalho de parto prematuro. O carro atolou. O hospital fechou. O telefone não funcionou. E, de repente, ninguém mais soube o que fazer. Exceto ela. Se esta história faz seu coração bater mais forte, não saia ainda. O que você vai ouvir agora não é só uma história. É um espelho. A vila de São Roque não era grande o bastante para ter um hospital, mas era orgulhosa demais para admitir sua fragilidade. Enroscada entre morros suaves e ribeirões que carregavam histórias mais antigas que a própria nação, a comunidade vivia um paradoxo silencioso. Celebrava suas origens nas festas juninas com comidas caseiras e fogueiras de lenha, mas, ao raiar do dia seguinte, apagava qualquer vestígio do passado em nome de um progresso mal compreendido. Foi nesse cenário de contradições que Dona Elvira, a velha parteira, foi arrastada até o tribunal como se fosse criminosa, não por matar, mas por dar vida de um jeito que o mundo moderno já não reconhecia como válido. Ela tinha 74 anos. As costas encurvadas pelo peso de décadas de madrugadas em claro, mas os olhos ainda brilhavam com a calma de quem viu nascer mais de 200 almas. Seus pés descalços conheciam cada pedra do caminho entre sua casa de taipa e a última moradia da estrada de chão batido. Nunca usara tênis, nunca calçara salto. Suas sandálias de couro eram feitas por um sapateiro que já morrera, mas elas duravam. Como duram as coisas feitas com alma. Durante mais de 50 anos, ela receberá bebês em suas mãos calejadas, envolvera recém-nascidos em panos brancos, soprara com ternura o primeiro ar nos pulmões frágeis de crianças que hoje eram homens e mulheres responsáveis pela própria vila. Muitos dos que agora se alinhavam para vê-la condenada foram trazidos ao mundo por seus cuidados. Alguns até tinham as iniciais dela tatuadas no peito, em homenagem silenciosa. Mas nesse dia, todos desviavam o olhar. O julgamento não era apenas jurídico, era simbólico. Representava o confronto entre dois mundos, aquele que escuta o ventre, o silêncio e o instinto, e aquele que confia apenas no que pode ser medido, pesado, arquivado. O promotor, um jovem de terno impecável vindo da capital, chamava os métodos de Dona Elvira de perigosos folclores sem base científica. O juiz Almeida, recém-nomeado após décadas de serviço burocrático em cartórios de cidades maiores, via naquele caso uma oportunidade rara mostrar força, impor ordem e limpar a vila de práticas que ele considerava retrógradas. Mas o verdadeiro motor da condenação não era a lei, era o medo. Medo do poder que uma mulher idosa, sem diploma universitário, exercia sobre os momentos mais sagrados da existência, o nascimento e a morte. Medo de que, mesmo sem escolaridade formal, ela soubesse mais sobre o corpo feminino do que médicos formados em universidades distantes. Medo de que a sabedoria verdadeira não precise de autorização para existir. Na véspera do julgamento, a vila inteira parecia conter a respiração. As crianças não brincavam mais na praça. As mulheres evitavam falar o nome de Dona Elvira em voz alta. Até as galinhas pareciam mais quietas. Dona Elvira, por sua vez, passou a noite em claro. Não rezou pedindo justiça. Sabia que a justiça humana raramente é justa. Rezou pedindo clareza. Acendeu uma vela de cera de abelha, ofereceu um copo de água limpa à lua e sentou-se na cadeira de balanço que seu marido, há muito falecido, havia entalhado com as próprias mãos. Lembrou-se de cada parto, os fáceis, os difíceis, os milagrosos. Lembrou-se da menina que nasceu sem chorar e só respirou quando ela cantou uma canção de ninar aprendida com sua avó indígena. Lembrou-se do menino que veio de nádegas e quase levou a mãe consigo, e como, com compressas de arruda e palavras firmes, as duas vidas foram salvas. Nenhuma dessas histórias caberia no tribunal. Lá, só valiam laudos, registros, protocolos. Nada do que ela sabia era documentado, porque vivência não se arquiva. Sabedoria se transmite. E transmissão exige presença. Algo que o mundo moderno, apressado e digital, já quase esqueceu. Na manhã do julgamento, ela vestiu seu melhor vestido, um de linho bege,
bordado à mão com flores de ipê. Não por vaidade, mas por respeito. Respeito àquele momento que, mesmo injusto, era sagrado. Colocou as sandálias de couro que duravam mais que governos e caminhou até a praça central, onde o tribunal improvisado foi montado sob uma lona branca. O sol batia forte. Suava, mas mantinha a coluna ereta. O promotor abriu o caso com frieza cirúrgica. Apresentou como prova irrefutável um relatório médico que afirmava que Dona Elvira havia aconselhado uma gestante a não ir ao hospital. O fato de a mulher ter dado à luz normalmente em casa, com o bebê perfeitamente saudável, foi ignorado. O promotor citou leis sobre exercício ilegal da medicina, falou em riscos à saúde pública, sugeriu que suas rezas e chás podiam causar efeitos colaterais fatais. Nenhuma dessas alegações tinha fundamento, mas bastava soar científico para convencer. Testemunhas foram chamadas. A primeira foi a senhora Marta, cuja filha tivera uma infecção pós-parto. Marta, pressionada pelo genro, funcionário do novo hospital, afirmou que Dona Elvira não soube lidar com a situação. Omitiu que ligou para o hospital 3 vezes e ninguém atendeu. Omitiu que Dona Elvira caminhou 7 quilômetros à noite para buscar antibióticos com um curandeiro da próxima vila. Omitiu que sua filha e neto estavam vivos graças àquela mesma mulher que agora julgavam. Depois veio o prefeito, Sr. Noronha. Homem de bigode fino e sorriso calculado. Disse que a vila precisa evoluir e que não podemos viver como no século passado. Falou do novo centro de saúde, dos investimentos que viriam se a cidade se livrasse de figuras anacrônicas. Seus olhos brilhavam não de convicção, mas de ganância. Sabia que um hospital moderno atrairia emendas, verbas, prestígio. E Dona Elvira era um obstáculo simbólico, uma lembrança de que saúde não é só tecnologia, mas cuidado. A pior testemunha foi Maria, sua própria filha. Maria, que cresceu ouvindo cantigas de ninar sussurradas no escuro, que foi ensinada a reconhecer o cheiro do parto próximo, que sabia preparar o banho de assento com manjericão e alecrim. Maria agora usava salto alto, maquiagem pesada e falava com sotaque de quem quer parecer de outro lugar. Quando o juiz perguntou se sua mãe exercia práticas perigosas, ela hesitou por um instante. Dona Elvira olhou para ela, não com raiva, mas com uma tristeza tão profunda que parecia sair do próprio chão. Maria desviou o olhar e disse: ela acredita no que faz, mas o mundo mudou, senhor juiz. Minha mãe vive no passado. Essas palavras soaram como uma faca no peito da velha parteira. Não por serem falsas, mas por virem de quem deveria saber melhor. Maria não estava mentindo, estava se defendendo. Defendendo seu novo casamento, sua nova classe social, sua nova identidade. Mas, ao fazer isso, traiu não só a mãe, mas toda uma linhagem de mulheres que sabiam que o nascimento é mistério, não apenas biologia. Quando chegou a vez de Dona Elvira falar, o silêncio foi total. Até os grilos pararam. Ela levantou-se com calma, apoiando-se na bengala de madeira polida pelo uso. Não olhou para o juiz, nem para o promotor. Olhou para a plateia, para os olhos de quem um dia bateu à sua porta em desespero, grávida, assustada, sozinha. Se até agora você sentiu algo, um aperto no peito, uma lágrima, uma memória que voltou. Isso não é coincidência. Deixe seu like agora, porque vídeos como este só existem graças a pessoas que valorizam verdade, coragem e sabedoria. Se inscreva no canal Velha Partida, aqui não contamos histórias para entreter. Contamos para despertar. E, acima de tudo, comente agora com uma palavra: perdão, redenção ou sabedoria. Porque seu comentário não é só um clique, é um sinal. E eu preciso saber que esta mensagem está chegando a quem realmente importa. Eu nunca cobrei um centavo por trazer uma vida ao mundo. Começou, com voz baixa, mas que ecoou como trovão. Quando não havia cama, eu cedia a minha. Quando não havia leite, eu pedia às vizinhas. Quando não havia esperança, eu ficava acordada a noite inteira, segurando a mão daquela mulher, repetindo que ela era forte. Meus chás não curam milagrosamente, continuou, mas acalmam a ansiedade que pode matar mais que qualquer doença. Minhas rezas não mudam o curso da natureza, mas dão coragem àquela que precisa empurrar a vida para fora de si mesma. Se isso é charlatanismo,
então o mundo está doente de verdade. O juiz, incomodado com a poesia simples de suas palavras, interrompeu. Sua senhora, não estamos aqui para filosofar. Estamos aqui para saber se a senhora exerce ilegalmente funções médicas. Eu não exerço funções médicas, respondeu ela, firme. Eu exerço função de mãe para quem não tem, de irmã para quem está só, de guardiã para o momento mais sagrado da existência humana, quando a alma escolhe entrar nesse mundo. Murmúrios se ergueram. Alguns concordavam em silêncio. Outros riram, desconfortáveis. O juiz anotou algo em seu caderno, os lábios apertados. A sentença veio na mesma hora. Condenação por exercício ilegal de atividade profissional, risco à saúde pública e difusão de práticas não comprovadas cientificamente. A pena foi leve, multa simbólica e proibição de atuar como parteira. Mas o verdadeiro castigo foi público. Ela foi exposta como ignorante, perigosa, ultrapassada. Ao sair do tribunal, as pessoas se afastavam como se ela carregasse peste. Um menino jogou um tomate podre. Um homem cuspiu. Sua casa foi pichada com tinta vermelha, falsificadora de vidas. Mesmo assim, ela não chorou. Caminhou de volta, devagar, como se cada passo afirmasse: eu ainda estou aqui. Mas naquela noite, sozinha, as lágrimas vieram. Não por si mesma, por todas as mulheres que viriam depois dela, e que, sem acesso a hospitais ou sem confiança neles, ficariam à mercê do medo, da solidão, da dor evitável. Chorou porque sabia que o mundo não estava matando apenas uma parteira, estava matando um modo de cuidar. Um modo que via a mulher não como um corpo a ser consertado, mas como um portal sagrado. Ela não sabia ainda, mas o universo já preparava a resposta. Pois a justiça divina não se revela em tribunais. Revela-se na hora em que o poderoso, caído, precisa do humilhado para sobreviver. Nos dias que se seguiram ao julgamento, o tempo em São Roque não parou, ele apenas mudou de cor. O que antes era um ritmo suave, marcado pelo canto dos sabiás ao amanhecer e o cheiro de pão de milho nas manhãs, tornou-se tenso, como corda esticada demais, prestes a arrebentar. As pessoas falavam mais baixo, evitavam certos assuntos, cruzavam a praça com os olhos fixos no chão. E no centro desse novo clima pairava o vazio deixado por Dona Elvira, não só como parteira, mas como consciência viva da comunidade. Ela não foi expulsa fisicamente, mas foi apagada simbolicamente. As mulheres grávidas, antes acolhidas em sua casa com chá de boldo e palavras tranquilas, agora se viam sozinhas, com medo de serem vistas como atrasadas por procurar ajuda tradicional. Algumas tentaram ir ao novo posto de saúde, mas voltaram frustradas. A enfermeira, recém-formada e impaciente, repetia como um mantra: isso não é lugar de parto. Vá para o hospital da cidade grande. Mas a cidade grande ficava a 80 quilômetros de estrada de terra, e as chuvas, naquele ano, vieram cedo e fortes. Dona Elvira, por sua vez, não saiu de casa. Não por orgulho, nem por raiva, mas por respeito à própria dignidade. Se o mundo a considerava perigosa, não daria ao mundo mais motivos para temê-la. Fechou as portas, cobriu os espelhos, guardou seus panos de linho em caixas de cedro. Até as plantas do seu jardim sentiram a mudança. A erva cidreira murchou. O manjericão perdeu o aroma. Só a arruda resistiu, como se soubesse que ainda havia trabalho a fazer. Mas o silêncio dela não era vazio. Era fértil. Nas madrugadas, enquanto a vila dormia, ela caminhava descalça pelo quintal, tocando as folhas, conversando com as raízes. Falava baixo, como se ensinasse às plantas o que não podia mais ensinar às pessoas. Guardava sementes em potes de barro, anotava em cadernos velhos os nomes das ervas e seus usos, não por vaidade, mas por dever. Se eu morrer hoje, pensava, que pelo menos o saber não morra comigo. Essa obsessão pelo registro era nova nela. Antes, tudo era oral, tátil, vivo. Mas o julgamento lhe mostrará uma verdade amarga. O mundo moderno só respeita o que está escrito. Então, escreveria. Não para provar nada, mas para deixar uma porta aberta, caso alguém, um dia, quisesse voltar. Enquanto isso, o caos crescia nas sombras da vila. A primeira crise veio com a gravidez de Lúcia,
filha do açougueiro. Era seu quarto filho, e todos os anteriores haviam nascido nas mãos de Dona Elvira. Agora, com a proibição, a família a levou ao posto de saúde. A enfermeira, ao examiná-la, notou pressão alta e edema nas pernas. Pré-eclâmpsia, disse, com ar de quem já vira tudo. Precisa ir ao hospital imediatamente. Mas a estrada estava alagada. O carro atolou. O marido tentou levá-la de carroça, mas o caminho era íngreme e perigoso. Ao chegar ao hospital, já era tarde. Lúcia entrou em convulsão. Perdeu o bebê. Sobreviveu, mas com sequelas neurológicas leves. Na vila, ninguém ousou dizer em voz alta, mas todos pensaram. Se Dona Elvira estivesse lá, ela teria percebido antes. Teria feito compressas de folha de louro, dado chá de cavalinha, orientado repouso com os pés elevados. Teria evitado o pior. A segunda tragédia foi ainda mais cruel. Isabel, uma jovem indígena de uma aldeia vizinha, veio à vila para dar à luz, como sua mãe e avó haviam feito. Seu povo confiava em Dona Elvira não apenas como parteira, mas como ponte entre mundos. Mas agora, com a velha parteira proibida, Isabel foi encaminhada ao posto. A enfermeira, desconfortável com os rituais da jovem, os cantos, os colares de semente, o incenso de copal, a tratou com impaciência. Quando o trabalho de parto começou, Isabel pediu para se mover livremente, como sua tradição ensinava. Fique deitada, ordenou a enfermeira. Isso não é coreografia. O bebê virou mal. O oxigênio faltou. Quando finalmente nasceu, com a ajuda de fórceps, em pânico, estava sem movimento. Morreu 2 horas depois. O choro da aldeia ecoou por dias. E, pela primeira vez, alguém na vila ousou dizer em voz alta: foi o julgamento que matou essa criança. Mas o poder não ouve o luto. Só ouve o que ameaça seu controle. O juiz Almeida, ao saber dos casos, reuniu o conselho municipal. São coincidências tristes, disse. Mas não devemos confundir tragédia com culpa. A medicina moderna tem riscos. Sim, mas é o melhor que temos. Ninguém contestou. Mas, naquela noite, 3 famílias foram, escondidas, bater à porta de Dona Elvira. Ela ouviu do outro lado da madeira. Sabia que, se abrisse, estaria desobedecendo à sentença. Sabia que poderiam prendê-la. Sabia que sua filha a julgaria ainda mais. Mas também sabia que, do outro lado, havia uma mulher em trabalho de parto, e que, nesse momento, nenhuma lei é mais sagrada que a vida. Abriu a porta. Não disse uma palavra. Apenas fez sinal para entrarem. Foi um parto difícil. A gestante era jovem demais, com pelve estreita. Dona Elvira usou compressas quentes de camomila, óleo de amêndoas para massagear o períneo, e cantou uma canção baixa, repetitiva, que parecia vir do próprio ventre da terra. Quando o bebê nasceu, menina, rosada, chorando forte, a mãe a segurou e sussurrou: obrigada por não nos abandonar. Dona Elvira respondeu: eu nunca abandonei ninguém. Foi o mundo que me expulsou. Mas aquela noite mudou algo nela. Não era mais só sobre sobreviver à humilhação. Era sobre resistir. Nos dias seguintes, começou a organizar seus cadernos com urgência. Escrevia não só sobre ervas, mas sobre casos clínicos. Como lidar com hemorragia pós-parto com extrato de carqueja, como acalmar uma mãe em pânico com respiração rítmica e toque firme, como reconhecer os sinais de infecção antes que fosse tarde. E, em uma página especial, esboçou um mapa. Não um mapa geográfico, mas um mapa de sabedoras. Havia Dona Nair, na beira do rio São Francisco, que usava casca de angico para curar febre puerperal. Tia Rosa, nos confins do Piauí, que sabia interpretar os sonhos das grávidas para prever complicações. Mãe Cora, em uma comunidade quilombola, que usava o canto ancestral para alinhar a energia da mãe e do bebê. Todas elas estavam sendo esquecidas. Todas estavam em risco. Dona Elvira decidiu: seu legado não seria apenas local. Seria rede. Mas para isso, precisaria de alguém de confiança. Alguém que soubesse ler, escrever e, acima de tudo, que ainda acreditasse nela. Pensou em Maria, sua filha. Mas Maria agora morava na cidade, com o marido rico,
e mal respondia às cartas. Pensou em sua neta, Clara, filha de Maria, que crescerá ouvindo as histórias da avó, mas que fora mandada para um colégio interno para não pegar vícios do interior. Clara tinha 16 anos. Inteligente, curiosa, com os mesmos olhos escuros e penetrantes de Dona Elvira. A última vez que se viram, Clara lhe deu um abraço apertado e sussurrou: "Um dia volto para aprender tudo com você." Dona Elvira guardou essas palavras como relíquia. Enquanto isso, o mundo lá fora continuava a desmoronar, não com estrondo, mas com silêncios vazios. O hospital da cidade grande começou a recusar partos de baixo risco, alegando superlotação. Mulheres grávidas voltavam para casa assustadas, sem saber o que fazer. Algumas começaram a se reunir em segredo, trocando receitas caseiras, ensinando umas às outras a massagear o ventre, a reconhecer contrações. Era o começo de algo novo, ou, talvez, o retorno de algo muito antigo. Dona Elvira ouvia os rumores. Sabia que, cedo ou tarde, a vila voltaria a chamá-la. Não com flores, não com respeito, mas com desespero. E quando isso acontecesse, ela estaria pronta. Mas não como antes. Desta vez, não salvaria apenas corpos. Salvaria a memória. A chuva começou na madrugada do dia 17. Não foi uma chuva comum, foi um dilúvio furioso, como se o céu quisesse lavar a vila de São Roque de toda a arrogância que nela florescera nos últimos meses. Os ribeirões transbordaram. As estradas viraram rios de lama. O telefone parou de funcionar. O sinal de celular desapareceu. E, como um castigo poético, o hospital da cidade grande, símbolo máximo do progresso que o prefeito tanto celebrava, ficou inacessível. Foi nessa noite, quando o mundo moderno se calou, que o tempo voltou a falar a língua antiga. Por volta das 2 horas da manhã, Dona Elvira foi despertada por batidas violentas na porta. Não eram batidas respeitosas, nem pedidos tímidos. Eram socos desesperados, quase selvagens, como se alguém estivesse tentando quebrar a madeira com as próprias mãos. Ela levantou-se devagar, enrolando o xale em torno dos ombros, os pés descalços tocando o chão frio de barro. Não sentia medo. Sentia pressentimento. Abriu a porta. E lá estava ele, o juiz Almeida. Mas não o juiz que condenara com frieza, sentado em seu estrado como se fosse um deus local. Era um homem desfeito. O terno encharcado, os sapatos cobertos de lama, os cabelos grudados na testa, os olhos arregalados como os de um animal encurralado. Tinha perdido o sobretudo, os óculos estavam quebrados, e as mãos tremiam tanto que ele mal conseguia segurar a lanterna. Dona Elvira gaguejou, a voz rouca, quase inaudível por trás do vento e da chuva. "Por favor, minha esposa." Ela entrou em trabalho de parto, prematuro, o carro atolou, o telefone não funciona, o hospital está fechado, ninguém sabe o que fazer. Ela o olhou em silêncio. Não com triunfo, não com raiva, com uma atenção profunda, como se pesasse não só suas palavras, mas sua alma. Naquele momento, tudo poderia ter tomado outro rumo. Ela poderia ter fechado a porta. Poderia ter dito: "Agora você sabe como é ser abandonado." Poderia ter deixado a justiça divina agir sozinha. Parte dela, a parte ferida, a parte humana, queria isso. Queria que ele sofresse como ela sofrerá. Queria que ele visse o rosto do desespero sem ter a quem recorrer. Mas outra parte, mais antiga, mais calma, mais sábia, falou mais alto. Ela não disse nada. Apenas virou-se, pegou sua sacola de couro envelhecido e a abriu sobre a mesa. Dentro, tudo estava em ordem. Panos limpos de linho, agulha de osso polida pelo tempo, óleo de amêndoas, frascos com ervas secas, camomila para acalmar, arruda para fortalecer, erva doce para equilibrar. Tudo guardado com o mesmo cuidado com que se guarda uma oração. "Espere aqui", disse, com voz firme. Entrou no quarto, vestiu uma saia larga, amarrou o cabelo com uma fita simples, encheu uma garrafa térmica com água quente e chá de flor de maracujá. Então saiu, passou por ele sem olhar nos olhos e começou a caminhar na direção da casa do juiz. Ele a seguiu, tropeçando na lama, tentando falar, tentando se justificar. "Eu não sabia, eu não imaginava, se eu tivesse pensado."
Caminhe em silêncio, ela interrompeu, sem se virar. O silêncio é a primeira coisa que uma mãe em trabalho de parto precisa. O caminho foi tortuoso. A lama sugava os pés. A chuva não dava trégua. Mas Dona Elvira caminhava como se conhecesse cada pedra, cada raiz, cada desvio, porque conhecia. Aquela terra era sua aliada, não sua prisão. Quando chegaram à casa do juiz, o caos era total. As empregadas corriam em círculos, gritando. Dona Luciana, a esposa, estava deitada no chão da sala, com as pernas abertas, sangue escorrendo por suas coxas, os gritos rasgando o ar. O marido, ao vê-la assim, caiu de joelhos e chorou como uma criança. Ela está sangrando demais, o bebê não vem, eu não sei o que fazer. Saia daqui, Dona Elvira ordenou, com autoridade e calma. Todos vocês, menos uma. Alguém que saiba ficar quieta e segurar a mão dela. Uma jovem empregada, a mais nova, aproximou-se. Tinha olhos claros e mãos firmes. Dona Elvira a olhou e assentiu. Você fica. Segure a mão dela. Fale com carinho. Não diga vai dar tudo certo. Diga eu estou aqui. Os outros saíram, envergonhados, assustados. O juiz ficou à porta, observando, como se testemunhasse um ritual que não compreendia, mas do qual dependia a vida de tudo que amava. Dona Elvira ajoelhou-se ao lado de Dona Luciana. Lavou as mãos com água e sabão de cocô. Acendeu uma vela de cera de abelha, não por superstição, mas para criar um ponto de foco na escuridão. Colocou uma panela com água e camomila no fogo. Abriu as janelas para que o ar fresco entrasse. E então, com as mãos firmes mas suaves, começou a examinar. O colo está quase totalmente dilatado, murmurou. O bebê está virado, mas não está preso. Só precisa de tempo e confiança. Ela massageou o abdômen com óleo de amêndoas, murmurando palavras baixas, quase inaudíveis. Não rezas, mas afirmações de força. Seu corpo sabe. Sua alma sabe. Empurre com coragem, não com medo. Por 2 horas, ela trabalhou. Guiou a respiração da mulher. Orientou a jovem empregada a cantar uma canção de ninar simples. Preparou uma compressa quente de erva doce e árnica para aliviar a dor lombar. Quando percebeu sinais de hemorragia excessiva, aplicou uma pasta de folhas de carqueja frescas, colhidas de seu próprio quintal dias antes. E então, quando o primeiro raio de sol começou a clarear o horizonte, o bebê veio. Nasceu com um grito forte, saudável, rosado. Dona Elvira o envolveu em um pano branco, limpou seu rosto com cuidado e o colocou sobre o peito da mãe. É menino, disse, com simplicidade, e veio para ficar. Dona Luciana, exausta, abraçou o filho e olhou para Dona Elvira com lágrimas nos olhos. Obrigada, senhora, eu não mereço. Não é sobre merecer, respondeu a velha parteira. É sobre receber com humildade. Foi então que o juiz entrou. Lentamente, como quem teme profanar um templo, aproximou-se. Olhou para o filho nos braços da esposa. Olhou para as mãos sujas, calejadas, mas firmes de Dona Elvira. E, sem dizer uma palavra, caiu de joelhos diante dela. Perdoe minha arrogância, disse, a voz quebrada. Perdoe minha cegueira. Eu julguei o que não entendia. Condeno o que não via. E quase perdi tudo por causa disso. Dona Elvira o olhou. Não com superioridade, com compaixão. O perdão não é um prêmio que eu dou, disse, com calma. É algo que você tem que merecer com humildade. E hoje, você começou. Naquele momento, algo mudou não só na casa do juiz, mas na alma da vila inteira. O poder havia se ajoelhado. E, ao fazê-lo, abriu espaço para algo mais verdadeiro ocupar seu lugar. Mas Dona Elvira sabia, o verdadeiro teste ainda viria. Porque o perdão fácil é gesto. O perdão que transforma a escolha diária. Ela não ficou para celebrar. Não aceitou presentes. Não pediu retratação. Apenas voltou para sua casa de barro, fechou a porta e sentou-se à beira da cama. Estava exausta, mas em paz. Sabia que a redenção não era dela, era da vila. E que o verdadeiro trabalho só começava agora, ensinar que a sabedoria não se impõe, ela se oferece. E, pela primeira vez em meses,
As plantas do seu jardim pareceram respirar mais fundo. Nos dias que se seguiram ao parto do filho do juiz, algo silencioso, mas poderoso, começou a mover-se nas entranhas da vila de São Roque. Não foi um decreto, nem uma lei, nem um discurso inflamado. Foi algo mais antigo que tudo isso, a memória do corpo. As mulheres começaram a sussurrar. Nas filas do açougue, nas beiras dos poços, nas varandas ao entardecer, perguntavam umas às outras. Você viu como Dona Elvira salvou a esposa do juiz? Dizem que o menino nasceu forte, mesmo sendo prematuro. E ela nem usou aparelho nenhum, só as mãos e aquela calma. Esses sussurros não eram rebeldia. Eram saudade. Saudade de um tempo em que o nascimento era cercado de presença, não de protocolos. Em que uma gestante era acolhida, não encaminhada. Em que a dor era respeitada, não anestesiada como inconveniência. Mas o verdadeiro terremoto veio do próprio centro do poder. 3 dias após o parto, o juiz Almeida reuniu o Conselho Municipal, não na prefeitura, mas na Praça Central, sob a grande figueira que sombreava o coreto. Ele não usava terno. Usava uma camisa simples, sem gravata, e segurava nas mãos um caderno com capa de couro surrado. Hoje não venho como juiz, disse, com voz firme, mas sem autoritarismo. Venho como pai. Como homem que quase perdeu tudo por causa do próprio orgulho. Fez uma pausa. A plateia, que esperava um anúncio administrativo, calou-se por completo. Condenamos Dona Elvira por charlatanismo. Mas o que ela fez naquela noite não foi charlatanismo. Foi presença. Foi sabedoria. Foi coragem. Enquanto o mundo moderno falhava, estradas intransitáveis, telefones mudos, hospitais distantes, ela estava lá, com as mãos limpas, o coração aberto, e o saber de quem ouve a vida, não só seus sintomas. Então, fez algo inédito. Leu em voz alta uma carta de retratação pública que mandaria publicar em todos os jornais da região. Confundi autoridade com sabedoria. Confundi ciência com verdade absoluta. Dona Elvira não é charlatã. É guardiã de um saber que não cabe em diplomas, mas mora no coração das mulheres que escutam o ventre, o silêncio e o instinto. Peço perdão à vila. Peço perdão a ela. E proponho que, em vez de apagar esse saber, aprendamos com ele. A multidão não aplaudiu. Não gritou. Ficou em silêncio respeitoso, o tipo de silêncio que só surge quando uma alma coletiva reconhece que errou. Mas o gesto mais simbólico veio depois. O juiz caminhou até a casa de Dona Elvira. Não com seguranças, não com burocratas. Sozinho. Bateu a porta com leveza. Quando ela abriu, ele não entrou. Apenas entregou-lhe um envelope. Dentro, havia um documento oficial, o arquivamento definitivo do processo contra ela, com a assinatura do próprio juiz. Não é justiça, disse ele. É o mínimo que posso fazer. Dona Elvira olhou o papel. Não sorriu. Não agradeceu. Dobrou-o com cuidado e o guardou na gaveta da mesa. A verdadeira justiça, respondeu, é quando vocês param de me ver como ameaça e começam a me ver como professora. E foi exatamente isso que começou a acontecer. Primeiro, timidamente, uma jovem grávida foi até sua casa. Não para um parto, ainda tinha meses, mas para aprender. Queria saber como preparar chás seguros, como identificar sinais de alerta, como acalmar a mente durante as contrações. Dona Elvira a recebeu com um copo de água de cocô e disse: sente-se e escute. Depois veio outra. E outra. Em poucas semanas, sua varanda estava cheia de mulheres, jovens, velhas, indígenas, quilombolas, brancas, negras. Todas querendo reaprender o que o mundo moderno fez esquecer. Ela não dava aulas. Dava presença. Ensinava colhendo erva cidreira no jardim. Ensinava massageando os pés de uma gestante. Ensinava contando histórias de partos que desafiaram a lógica, não para promover milagres, mas para mostrar que o corpo feminino é mais sábio do que imaginamos. Mas a transformação mais surpreendente veio de dentro da própria casa do juiz. Dona Luciana, agora mãe recuperada, começou a visitar Dona Elvira com frequência. Não como patroa, não como esposa de autoridade, mas como aluna. Trazia seu filho nos braços, sentava-se no chão de barro e ouvia.
Aprendeu a preparar o banho de assento com manjericão. Aprendeu a reconhecer o cheiro do parto próximo. E, acima de tudo, aprendeu que ser mãe não é função biológica, é ato de coragem contínua. Certa tarde, enquanto amamentava o menino sob a figueira do quintal, disse: Minha avó também era parteira. Ela me contava histórias, mas eu esqueci. Agora, com você, estou lembrando. Foi nesse momento que Dona Elvira soube: o legado não morreria com ela. Mas ainda faltava um perdão mais íntimo. Certa manhã, um carro parou diante de sua casa. Era um modelo simples, velho, mas bem cuidado. Da porta saiu uma mulher com salto alto, maquiagem leve e um vestido discreto. Era Maria, sua filha. E no centro desse novo mundo, sentada sob a figueira, Dona Elvira sussurrava aos ventos: o saber não morre. Só espera o momento certo para renascer. Haviam se passado quase 2 anos desde o julgamento. Desde que Maria a traíra no tribunal, dizendo que vivia no passado. Desde que sumira na cidade grande, casada com um homem rico que a convencera de que tradição é atraso. Mas agora estava ali, sozinha, sem aliança, com olheiras fundas e um brilho de arrependimento nos olhos. Mãe, disse, a voz trêmula, eu vim pedir perdão. Dona Elvira não a abraçou imediatamente. Não por frieza, mas por respeito. Sabia que o perdão verdadeiro não é automático, precisa ser oferecido com sinceridade e recebido com humildade. Por que agora? Perguntou. Por quê? Maria hesitou, as lágrimas escorrendo. Porque estou grávida. E quando soube, a primeira coisa que pensei foi: queria que minha mãe estivesse aqui. Não a mãe do tribunal, a mãe de verdade. A que me ensinou a rezar para a lua, a colher erva doce com respeito, a segurar a mão de uma mulher em dor sem dizer nada, só estar lá. Dona Elvira olhou nos olhos dela. Viu a menina que uma vez correu descalça atrás de borboletas. Viu a jovem que aprendeu a reconhecer o canto do sabiá que anuncia o parto. Viu a mulher que, mesmo perdida, ainda lembrava de onde veio. Então, abriu os braços. Entre, filha. Vamos preparar um chá. E você vai me contar tudo. Naquela tarde, as duas sentaram-se na varanda. Maria falou de seu casamento fracassado, de sua solidão na cidade, de como sentia falta do cheiro de terra molhada. Dona Elvira ouviu em silêncio. Depois, pegou sua mão e colocou sobre o próprio ventre. Sinta. O quê? A vida que já sabe o caminho de volta. Foi o começo de uma reconciliação que não apagava o passado, mas o transcendia. Nos meses seguintes, Maria voltou a morar com a mãe. Não como adulta que volta para casa, mas como aprendiz. Ajudava no jardim de ervas. Anotava os ensinamentos em cadernos. Começou a acompanhar Dona Elvira em partos comunitários, primeiro como observadora, depois como apoio e, por fim, como guia. A vila assistiu, maravilhada, à ressurreição de uma linhagem. Mas o ápice da transformação veio quando o Hospital Novo, aquele que o prefeito tanto promoveu, finalmente contratou um obstetra. E, ao tomar posse, o novo médico fez um pedido inusitado. Gostaria de conversar com Dona Elvira. Ela o recebeu com cautela, mas ele surpreendeu. Estudei em universidade. Sim, disse. Mas minha avó era parteira na Bahia. Ela me ensinou que a ciência cuida do corpo, mas só a sabedoria cuida da alma do parto. Venho propor uma parceria. Que tal criarmos um espaço onde seus ensinamentos e meus conhecimentos andem juntos? Dona Elvira olhou para ele por longos segundos. Depois, sorriu, o primeiro sorriso verdadeiro em muito tempo. Só se você prometer que nunca dirá isso é coisa de ignorante. Prometo. E assim, nasceu o Centro de Acolhimento Materno São Roque, onde as gestantes podiam escolher parto hospitalar com tecnologia ou parto tradicional com sabedoria ancestral. Ou, melhor ainda, um caminho que unisse os dois. A vila não voltou a ser o que era antes. Tornou-se algo melhor, uma comunidade que aprendeu que o verdadeiro progresso não apaga o passado, dialoga com ele. O hospitalar com tecnologia, ou parto tradicional com sabedoria ancestral. Ou, melhor ainda, um caminho que unisse os dois. A vila não voltou a ser o que era antes. Tornou-se algo melhor,
Uma comunidade que aprendeu que o verdadeiro progresso não apaga o passado, dialoga com ele. E no centro desse novo mundo, sentada sob a figueira, Dona Elvira sussurrava aos ventos. O saber não morre. Só espera o momento certo para renascer. Dona Elvira não morreu de repente. Foi como uma folha soltando-se da árvore no outono, sem drama, sem dor, apenas com a serenidade de quem cumpriu o que veio fazer. Tinha 92 anos. Seus cabelos eram prata pura, suas mãos tremiam um pouco, mas seus olhos ainda brilhavam com aquela calma que só vem de ter visto centenas de almas entrarem no mundo e nenhuma sair sem ser amada. Seu último ato consciente foi entregar à neta Clara um caderno de capa de couro, o mesmo onde registrara ervas, partos difíceis, e os nomes de todas as sabedoras que conhecera. Dentro, uma única frase escrita à mão. Ensina sem dono. Cura sem dono. A sabedoria só vive quando se dá. Morreu na madrugada seguinte, enquanto o sabiá cantava. A vila inteira foi ao enterro. Não houve discursos longos. Não houve lápides pomposas. Só uma cerimônia simples, sob a figueira que o juiz plantara anos antes. As mulheres levaram flores silvestres. As parteiras jovens entoaram a canção de ninar que Dona Elvira usava nos partos difíceis. E, quando o vento soprou mais forte, todos sentiram, por um instante, que ela ainda estava ali. Não como fantasma, mas como presença. Porque Dona Elvira nunca foi apenas uma mulher. Foi um portal. Um lembrete de que alguns saberes não se ensinam em salas de aula, mas em silêncios compartilhados, em mãos que seguram outras mãos, em olhares que dizem eu estou aqui. Hoje, o Centro de Acolhimento Materno São Roque funciona plenamente. Médicos e parteiras trabalham lado a lado. Gestantes escolhem como querem parir, com ou sem tecnologia, com ou sem canto, com ou sem velas. O importante não é o método, mas o respeito. Maria, sua filha, agora lidera oficinas de sabedoria ancestral. Clara, a neta, percorre o país mapeando parteiras esquecidas, digitalizando seus saberes, protegendo-os do esquecimento. O juiz Almeida, aposentado, planta árvores em cada vila que visita, sempre figueiras, sempre em homenagem àquela que salvou sua família 2 vezes, do desespero e da cegueira. Mas o verdadeiro milagre não está nos cadernos, nem nas instituições. Está nos gestos invisíveis. Na jovem que, em pleno trabalho de parto, fecha os olhos e respira como Dona Elvira ensinou. Na médica que, antes de aplicar uma injeção, pergunta: "Você quer que eu reze com você?" Na mãe que, ao embalar seu bebê, sussurra a mesma canção que Dona Elvira cantava sob a lua cheia. O mundo moderno ainda julga, ainda condena, ainda teme o que não entende. Mas em São Roque, e em todos os lugares onde seu legado floresce, há um novo código não escrito. Quem cuida da vida com humildade nunca será esquecido. Porque o verdadeiro saber não precisa de diploma, só de coragem e de perdão. E, nos momentos mais silenciosos, quando uma criança nasce e chora pela primeira vez, alguém sempre sussurra, sem saber por quê: "Obrigada, Dona Elvira." Não como prece, mas como memória viva. E é assim que os verdadeiros legados continuam. Não em estátuas, mas em vidas transformadas. Porque ela não salvou apenas um bebê naquela noite de tempestade. Ela salvou a alma de uma vila inteira. E, sem querer, plantou sementes que hoje florescem, muito além das fronteiras de São Roque. E onde há uma mulher que segura a mão de outra mulher em dor, lá está Dona Elvira. Sem nome, sem glória, mas eternamente presente. Porque o maior milagre não é sobreviver à humilhação. É transformá-la em porta de entrada para a redenção alheia. E isso não pode ser apagado por nenhuma lei.